São 3 da manhã de uma sexta-feira e mais uma vez acordei depois de ter o mesmo pesadelo que venho tendo desde a infância. Como se eu revivesse aquele dia várias e várias vezes ao longo dos anos. No auge dos meus 26 anos, onde mais de 20 eu convivo com a tormenta desse pesadelo, decidi de uma vez por todas escrever nesse fórum, pois simplesmente me recuso a acreditar que eu sou o único ser vivente que presenciou a mesma coisa. Na minha infância, eu sempre amei os gibis da Turma da Mônica. Mesmo antes de aprender a ler, eu lembro que costumava pegar os gibis do meu irmão mais velho, embora o lance dele sempre foi mangá e animações japonesas. Vez ou outra ele aparecia com uns gibis da Turma da Mônica. E eu amava, adorava olhar os quadrinhos e criar minhas próprias histórias em cima deles. Afinal, eu não sabia ler. Um dia, em uma das idas a uma locadora local com a minha família, meu pai liberou que eu e meu irmão escolhesse alguma fita, na época era VHS. Como era final de semana, ao menos ficaríamos entretidos com alguns dos nossos filmes. Meu irmão, como esperado, caminhou para a seção infantil. Ele esperava encontrar algum de seus filmes de animação japonesa favorito. E eu decidi caminhar junto com ele. Eu tinha em mente alugar O Pequeno Urso, mas por minha surpresa, ao passar meus olhos nas prateleiras, vi aqueles personagens que tanto amava. Como assim? Existia filme da Turma da Mônica? Não era apenas gibis? Pensei, me enchendo de empolgação e felicidade. Me abracei com uma das fitas e segui em direção aos meus pais. Quando voltamos para casa, o meu irmão monopolizou o videocassete. Lembro de implorar para ele que deixasse ao menos assistir um pouquinho do meu filme. Ah, se eu soubesse. E ele simplesmente me mandava sair, pois estava ocupado demais vendo o filme dele. No dia seguinte, corri para a sala para finalmente assistir o meu tão esperado filme. E mais uma vez me deparei com meu irmão monopolizando o videocassete. Eu não tinha a exatidão das vezes que ele repetia os filmes para assistir, mas eu consigo dizer que foram muitas vezes. E eu também sabia que ele fazia aquilo por pura implicância. Era a hora do almoço, e meu pai comentou que iria levar meu irmão para dar uma saída logo depois. E eu enxerguei aquela como uma maravilhosa oportunidade de finalmente assistir o filme que eu escolhi. Tudo certo. Meu irmão tinha saído e minha mãe, antes de tirar sua soneca da tarde, colocou o filme para eu assistir. A empolgação tomou conta de mim quando o filme começou com aquele famoso Turma da Mônica, hein? O filme chegou ao fim. E eu saindo do sofá para desligar a TV, quando vi que a tela deu uma leve tremida. Voltei correndo para o sofá. Ah, parece que tem mais histórias, pensei. A imagem que apareceu logo em seguida tinha um tom diferente do restante do filme. Baixa saturação, mas ainda assim conseguia ver as cores. Começou com uma cena que mostrava a Mônica, toda serelepe, caminhando, quando surge o Cebolinha na sua frente. Embora não tivesse som, eu consegui imaginar que ele desferia aqueles insultos de sempre. Gordinha, baixinha, dentuça. Mônica teve a reação de sempre. Sacou seu Sansão e correu atrás do Cebolinha até alcançá-lo e lhe dar uma surra com seu coelhinho. A tela se fecha e quando abre a mesma baixa saturação, eu vejo Mônica no seu quarto, de cabeça baixa e chorando. Depois de alguns segundos, ela se levanta e caminha para perto de sua cama, se abaixa e puxa um livro negro. Com um livro em sua mão, ela caminha para perto do coelhinho azul e inicia uma leitura. Às vezes ela fecha os olhos, colocando a mão sobre o Sansão. Outras vezes ela
com os olhos abertos, faz a leitura. Depois de um curto tempo intercalando entre esses movimentos, a cena fica mais escura. Coisas começam a se mexer dentro do quarto dela e uns móveis chegam até a cair. Até que Sansão ganha vida. Seus olhos ficam vermelhos. Ele mexe a cabeça em direção a Mônica e dá um sorrisinho macabro. Mônica continua seus movimentos, intercalados entre um e outro, até que uma chama se acende sobre Sansão e forma um pentagrama com um coelho posicionado no centro dele. Mônica sorri ao ver uma sombra negra caminhando em direção, até que entra lentamente em seu corpo. Os olhos de Mônica ficam negros e as expressões em seu rosto eram assustadoras. Em questão de segundos, a imagem voltou a ficar mais clara. Mônica voltou a ter as expressões inocentes e Sansão um ser inanimado. Depois daquela cena sinistra, Mônica sai de sua casa, toda serelepe, mais uma vez, e como sempre, com seu coelhinho. Até que Cebolinha aparece, disparando as suas ofensas de sempre. Gordinha, baixinha, dentuça. Nessa hora, os olhos de Mônica ficam negros e aquela expressão sinistra volta. Sansão deixa de ser um coelhinho inanimado e toma a vida. Ao ver aquela cena, Cebolinha tenta correr, mas é como se algo o tivesse impedindo de se mover. Consigo ver algo negro segurando o garoto. Sansão e Mônica se aproximam e os gritos de Cebolinha, juntos às suas expressões, transmitiam um pavor que era notável, mesmo que não tivesse som. Tudo fica escuro por uns segundos. As cenas seguintes são as que repetem em meus pesadelos desde sempre. Depois dos segundos, em tela escura, aparece Mônica, arrastando o corpo morto de Cebolinha. Ele tinha um abdômen aberto, o rosto estava irreconhecível. Tinha uma longa trilha de sangue. Mônica ainda tinha aquela expressão maligna no rosto e estava toda ensanguentada, com sangue que eu acredito que era do Cebolinha. Sansão estava em sua outra mão. A tonalidade azul tinha se tornado vermelho. Tudo fica escuro mais uma vez e em seguida eu vejo Mônica chorando em seu quarto. A imagem se distancia e é possível ver uma pistola pousada em seu lado. Ao levantar o rosto, é possível ver uma ação de culpa e arrependimento. Ela então pega a pistola, coloca na boca, fecha os olhos e atira. O sangue espirra na parede atrás. E agora tem um cadáver da Mônica. A imagem se aproxima cada vez mais daquele sangue, com os pedaços de algo que na época eu não conseguia entender. E quando tudo está vermelho, aparecem 3 letras. Hoje eu entendo como fim. Eu não conseguia entender como um filme infantil poderia ser tão assustador. Desliguei tudo com muito medo e corri para o meu quarto. Coloquei todos os gibis no quarto do meu irmão. Eu não queria ter mais aquilo. Um momento depois, meu pai chegou para falar o que tinha visto. E meu irmão riu de mim. Riu muito. Me arrastou para a sala. E, ao chegar na parte que supostamente aparecia tudo o que eu assisti, nada apareceu. Ele perguntou se eu tinha algum problema enquanto ria de mim e saiu de perto. Mas eu vi naquele dia. E a minha mente não me deixa esquecer. Eu decidi postar isso, pois queria muito encontrar alguém
que por um acaso viu a mesma coisa? Será que eu simplesmente criei aquilo tudo na minha mente? Será que aquilo realmente aconteceu? Será que mais alguém viu? Eu queria muito saber.